Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como eu lhe disse esta manhã, a culpa é toda minha, por problemas de logística, isto não foi para o ar ontem à noite. No entanto, como nós não queremos privá-lo das brilhantes análises de Monsieur Joaquim Aguiar, Mr. Jorge Marrão, a gente aqui está, à quinta-feira, às 15h30. Mas também como este programa depois fica disponível numa espécie de Netflix em rede social, que é o Facebook, também não há problema. Portanto, você pode vê-lo quando quiser. A gravidade de não termos passado isto ontem é tão grande que o tema, como vai perceber pelo tema, que é os mídia, o meu setor, e o Poder Judicial estão a fazer política, ou como diz Monsieur Joaquim Aguiar, isto são os biombos atrás dos quais a classe política muda de fatiota. Joaquim. Não, essa é a imagem que aparece, mas tem uma justificação funcional. É que, de facto, é para isso que serve o Poder Judicial e serve o Poder da Comunicação. É, porque o Poder Judicial, o Estado de Direito, tem como função punir os que violam essas regras. Mas quem escreve essas regras são os políticos, os parlamentares, é o Poder Legislativo. Portanto, é normal que escrevam aquilo que lhes permite atuar politicamente sem os impedir de tomar as decisões que são necessárias. O Joaquim, que me está a dizer, e a quem está a ver isto neste momento, é que a forma como se legisla já foi pré-pensada para depois acomodar certas situações? É isso? Mas é sempre. Isto é, em cada produção legislativa há aquilo que se lê, digamos, literalmente, mas depois há aquilo, depois há o espírito. Há aquilo que é interpretável apenas pelos profissionais mas da lei. Eu sou um bocado mais purista aí, eu acreditava que estas coisas eram feitas tendo em conta o bem geral da sociedade. É sempre o bem geral da sociedade para que a sociedade não se coma uma parte à outra. Isto é, o direito serve para evitar a violência e a conflitualidade. Sim. Mas isto, quando nós falamos de juristas, parece que é, digamos, uma área tão especializada que só os juristas é que se podem verdadeiramente falar sobre o que fazem. Então, peguemos nos jornalistas. Os jornalistas não são diferentes dos juristas. Eles trabalham com as informações que lhes são transmitidas. Mas são transmitidas informações em tempo real que eles têm que interpretar e analisar rapidamente para poder sair no jornal ou no canal de rádio ou de televisão em tempo útil, isto é, antes que a opinião pública tenha interpretado esses sinais. O que significa que o jornalista condiciona a opinião pública quando interpreta aquilo que são os sinais que lhes são oferecidos. Jorge, vamos pegar nos casos mediáticos que nós temos conhecido nos últimos anos. Vamos esquecer o desta semana, que toda a gente sabe, que tem 3 letras EDP, mas pegando nos casos mediáticos. Primeira pergunta. Há pessoas que são feitas arguidas com o intuito de atingir um objetivo político? 2. A comunicação social ajuda nesta estratégia? Primeiro, a comunicação social ajuda na estratégia. Isso é evidente pela forma como os assuntos são tratados na comunicação social. Ou seja, existe um bias em relação à forma como... Existe um bias porque há 2 tipos de investigação. Há a investigação jornalística, que tem que ser feita pelo próprio jornalismo, em que vai procurar as suas fontes, os seus factos, vai à procura, de um conjunto de entidades, instituições, pessoas que podem relatar o que está a passar na sociedade. A outra coisa é o poder do Estado com a investigação judicial, que é muito maior. E, portanto, quando nós pensamos no Estado de Direito e numa sociedade liberal, o mais relevante é a proteção do indivíduo contra uma atitude arbitrária do Estado. Neste momento, em Portugal, o arguido passou a ser um condenado. E essa é a parte mais, diria, vergonhosa desta situação, em que as pessoas não sabem dos factos que são acusados,
ou podem saber De forma limitada. de forma limitada, mas depois o jornalismo, os mídias fazem uma reportagem de forma tão diversa que o próprio indivíduo, que pela condição do arguido que estava a ser protegido, porque a ideia do arguido é a proteção dele próprio, não prestar declarações que podem, no fundo, podem limitar a sua defesa e de alguma forma proteger-se de um conjunto de arbitrariedades. Mas a situação criada dessa maneira, Jorge, não é mais grave, porque a pessoa vê toda a sua vida, todo o processo, melhor, exposto nos jornais, mas ao mesmo tempo não pode falar sobre o processo. Exatamente. E um outro problema que é estranho é que, a partir do momento em que a conflitualidade política se transfere para os tribunais, Exatamente. no fundo, o que a política está a querer fazer é diminuir o adversário utilizando um esquema que é um esquema, ou seja, a atitude processual do Estado em investigação não tem nada a ver com a investigação jornalística. Ou seja, nós fazemos uma apreciação de um caso Sim. nos jornais numa semana, em termos judiciais pode levar 7 anos. Pois. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos durante 7 anos A torrar uma pessoa. na praça pública. E sem ela se poder defender. Pois. E, portanto, isto é uma... Vamos lá ver, isto não é um Estado de Direito. A outra pergunta que se tem que fazer é, então, mas qual é a agenda política dos tribunais, dos tribunais não, da magistratura, a agenda política dos mídias? Sim, antes de responderes a esta questão, recordo-lhe que pode começar a colocar questões sobre o assunto desta semana. Porque a partir dos 15 minutos, sensivelmente, vamos começar a responder às questões e se você, entretanto, quiser interagir connosco, está perfeitamente à vontade. E agora, eu voltaria a um outro tema. Aliás, comentava ontem com o Joaquim que um livro que ele me tinha oferecido e que eu tive o cuidado de reler, que tem a ver com as opções políticas, em que um economista americano dizia que o Estado é viável quando as transferências que o Estado faz para a sociedade são baixas. Uhum. Porque temos que lembrar de algo muito relevante. Toda a despesa pública é receita privada. Ou seja, tudo o que o Estado gasta é tirar dos portugueses É a receita de impostos e contribuições. e dar a outros. Quando excede a transferência para a sociedade é maior que a receita, começa o próprio Estado a inviabilizar um conjunto de decisões que tomou. Mas a pergunta era como o Joaquim, mas quem é que tomou essas decisões? Nós não podemos estar 10 a 12 anos a discutir um tema na praça pública e agora vamos falar que há qualquer coisa excessiva. Mas espera aí, mas quem é que decidiu? Então, mas agora de repente somos todos inocentes? Portanto, agora, aqui quando nós estamos a falar de inocência, é na inocência política, não é na inocência judicial. Sim. Porque a classe política, para se defender das decisões dos erros políticos que cometeu, muitas das vezes o que está a fazer é atirar o problema também para cima dos tribunais. E, portanto, temos que como sociedade civil, nós temos que nos questionar sobre o papel de cada um no meio disto tudo. Antes de ir ao Joaquim, volto a recordar, já temos aqui questões, algumas até enviadas de forma privada, mas volto a recordar que estamos em direto e daqui a pouco vamos começar a aceitar as questões de quem está a ver, colocadas ao Joaquim e ao Jorge. Joaquim. Ponto muito importante neste mecanismo de os políticos mudarem de roupa atrás do biombo que lhes é oferecido pelos tribunais e pela comunicação social. É nunca atingirmos diretamente os autores das decisões, mas encontrarmos uns bodes expiatórios, aquilo que eu chamo o rapaz da mala, que ficam como os culpados de tudo. Ora, o motorista que leva as notas, a mesma coisa, é isso. O rapaz da mala é este, o tipo que leva as notas, depois até pensa que algumas são dele, mas é o rapaz que leva as notas. Ora bom, quando é possível arranjar estes bodes expiatórios, nós pensamos que resolvemos o problema, está ali identificado o culpado, quando de facto só estamos a estender a infecção.
É um espelho apenas da realidade. Porque todos os outros que não são atingidos vão poder voltar a fazer o mesmo. Nós temos no nosso passado histórico alguns acontecimentos dos quais deliberadamente nos esquecemos. Um deles é a escravatura, do qual deliberadamente nos esquecemos. Outro deles é a Inquisição, de que também deliberadamente nos esquecemos. Ora, a Inquisição tinha um processo de procuradoria dos seus assuntos que consistia no seguinte: quem fosse acusado, mas confessasse, é porque Deus o tinha ungido, instruído para confessasse, e portanto o seu pecado, o seu crime seria perdoado. O problema é que o acusado não sabia de que é que era acusado, mas sabia que havia esta regra. E então o que acontecia é que o acusado denunciava todos os crimes que conhecia, aqueles que tinha praticado, uns que nem sequer tinha praticado, mas imaginava, só para tentar obter esse prémio da sua confissão. Era uma delação premiada em termos primitivos. Mas Espera aí. O problema é que, se não acertasse no crime de que estava acusado, denunciava toda a gente que conhecia à volta, por sua vez passavam a ser sujeitos à Inquisição, mas ele era condenado a morrer na fogueira porque, para além de Deus não o ter instruído para confessar, era o diabo que o tinha levado a fazer aquelas confissões todas. Mas deixa-me colocar uma questão. Vamos voltar a este pormenor do nós temos muitos casos mediáticos, alguns deles aparecem depois nos jornais, onde se percebe claramente de onde é que vêm os vazamentos de informação, os chamados leaks. Isto não descredibiliza a democracia? Não. Isto descredibiliza os democratas. Porque quem tem responsabilidade de atuar nesse campo são os democratas. Isto é, aqueles que percebem que há qualquer coisa que não faz sentido na história que está a ser contada. E vão à procura do que não faz sentido e denunciam. Exemplo, as tais rendas contratuais de empresas que eram públicas quando essas rendas foram criadas. Ora, pelo Estado. Pelo Estado. Para o Estado. Pelo Estado, para o Estado. Quando a EDP era pública, aquelas rendas eram recebidas, apropriadas pelo Estado. Então, para que é que o Estado criava essas rendas para depois as apropriar? Porque era criado como um incentivo, não apenas à realização de certos investimentos que passavam a ter esse tipo de financiamento, mas também para atrair financiamento privado. Sim. Para participar nesses mesmos programas. E deixe-me só aqui acrescentar o que o Joaquim está a referir. Eu o rendimento, um problema a ideia que, quando o Estado cria uma renda para ele próprio, parece que está a criar uma renda para os portugueses, que não há uma remuneração ao capital. Quando torna privado, o que nós estamos a discutir muitas das vezes é uma classe política que não quer coexistência dos lucros, não quer a existência de rendas. Agora, quando diz, bom, elas são excessivas, podemos verificar se elas são excessivas ou não, dependendo um pouco das leis da oferta e da procura. Mas para quem não acredita na economia de mercado, o lucro é sempre excessivo. Claro. Portanto, qualquer que ele seja. Sim. Portanto, nós de vez em quando somos defraudados porque estamos a discutir em planos muito diferentes. Estive a observar a imprensa. E qual é a discussão? A discussão é, umas vezes é uma acrimónia pessoal, um conjunto de pessoas que têm contra um indivíduo. Outras vezes escondem-se atrás de um conjunto de ideologias, mas ninguém quer ir ao cerne da questão. Qual é o cerne da questão? É um Estado que se vê impossibilitado de cumprir as obrigações contratuais que ele próprio formulou. A pergunta é, porquê é que o Estado, neste momento, está a fazer isso? Porquê é que não cumpriu com os pensionistas? Porquê é que não cumpriu com os funcionários públicos? Porquê é que não cumpriu com as empresas privadas? Porque o Estado faliu o seu modelo de sociedade, que está imbuído, faliu este modelo, este regime nessa matéria, faliu. E, portanto, nós temos que encontrar um bode expiatório. Mas a verdade é que a classe política e os eleitores recusam-se a ver isso, que esse modelo faliu.
Bom, nós estamos em cima dos 15 minutos, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Você pode ir colocando as suas questões, já lá que tenho aqui 3 ou 4. Voltamos dentro de 30 segundos.